Abre sua Bíblia comigo. 2 Samuel capítulo 5, os irmãos que estão pela internet também, Deus abençoe. Deus vai pegar você aí também, aleluia. E nós queremos também depois que você que vai assistir esse DVD vai ser pego também. Você que vai assistir essas ministrações pelas redes sociais ou pela TV MCA, e você vai ser pego aí também, amém? Não importa, você pode assistir esse DVD daqui a 10 anos, você ainda vai ser pego pela palavra de Deus, amém? A palavra nunca volta vazia, amém, gente? Louvado seja Deus, glória a Deus. 2 Samuel capítulo 5. Aleluia. 2 Samuel capítulo 5, vou aproveitar que a gente está vivendo essa semana, se foi uma semana muito intensa aqui de oração, né? Os pastores que vêm nos visitar assim no começo do mês, eles ficam apavorados, porque sexta-feira a gente passa a tarde inteira no sítio ministrando com pastores. Depois viemos para cá na sexta-feira à noite, ministração, saímos daqui era quase 11 horas da noite. Depois sábado, café de pastores, que foi até 1 hora da tarde, ele foi para o almoço, saiu daqui às 4:30 da tarde, voltamos, à tarde ainda teve chapação aqui, e oração, e aí à noite ainda teve a vigília, saímos daqui ontem, era 3 da manhã, hoje 3 cultos, amanhã ceia. Aí tem pastor que vem nos visitar no começo do mês e diz, cara, vocês têm, é sempre assim? Eu digo, não, irmão, graças a Deus que não é sempre assim não. Então é muito intenso, e aproveitando que a gente está falando muito de oração, intercessão nesses dias, né, pela nação brasileira. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Deus, nós não oramos aqui para Deus eleger o presidente que alguém queria. Nós oramos para que Deus fizesse a sua vontade, amém? Aleluia. Nós oramos para que Deus fizesse a sua vontade. E a vontade de Deus está sendo estabelecida. O Brasil, ele precisa disso. Amém? O Brasil precisa disso. Mas eu vou falar uma coisa para você. O povo tem um líder que merece. Quando Deus governa, Ele chamou Ciro de meu ungido. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. É Deus que está no controle, gente. Amém? O pastor Juscelio falou uma coisa interessante para mim essa semana e eu guardei para mim. Eu gosto muito eu tenho uma graça de sugar a sabedoria dos outros. É verdade, às vezes as pessoas falam as coisas perto de mim, elas não prestam atenção no que elas falaram, mas eu pego tudo, escrevo e gravo, e prego, gravo e ainda vendo o DVD, aleluia. Não é verdade, é uma graça que Deus me deu, de prestar atenção no que as pessoas falam, não para retrucar, mas para aprender. Amém? Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Empreste seus ouvidos para todos, suas bocas só para alguns. E aí ele começou a conversar, falou uma coisa comigo e eu peguei para mim. Irmão, quando se aperta uma esponja, o que é que sai nela? Sai o que tem dentro. Se tiver água, é água. Se tiver suco, é suco. Se tiver refrigerante, é refrigerante. Então assim, a pressão vai revelar o que a igreja é realmente. A pressão precisa revelar o que nós carregamos. Por isso que foi bom ser afligido, disse o salmista, para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. A aflição, irmão, ela revela o coração. Aleluia. A forma que nós reagimos à aflição revela o que nós carregamos. Louvado seja Deus. Então descansa, irmão. Está tudo sob controle. Se pensa que vai mudar muita coisa, não vai mudar muita coisa, não. Só vai mudar, sabe quando que vai mudar? Eu vou dizer quando vai mudar. Quando a pedra que Daniel viu, cortada sem a ajuda de mão homem, descer do céu e dar contra a estátua. E um novo governo ser estabelecido, o governo de Deus. O governo do Espírito, um governo que permanecerá para sempre.
Quando Deus falou com Maria, Ele disse: do teu ventre nascerá um filho e o seu governo não terá fim. O governo de Jesus não tem fim na minha vida, não tem fim na sua vida. Aleluia! Então descansa, irmão. Pastor Wilson abriu o culto hoje falando isso. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez na cruz. Nós vamos todo domingo na igreja para ouvir a mesma coisa. Jesus já fez, Jesus já fez, Jesus já fez. Eu tenho que me posicionar para a vontade dEle na minha vida. E já aproveitar esse ambiente que a gente está vivendo aí, de guerra, intercessão. Eu quero falar de guerra. 2 Samuel capítulo 5. Está atacado hoje. Mas eu não quero falar diretamente de guerra. Eu quero falar de como os passos de uma guerra. Como você é vencedor. Irmão, descansa. É assim mesmo, viu? Esse moço chegou na nossa casa de recuperação há alguns anos. Quantos anos faz o pastor Ulisses que ele está com a gente? Quantos anos faz? Uns 5, 6, né? Não faz isso tudo? 4? 4 anos, né? Ele chegou e nós ensinamos ele a orar em línguas. É verdade. Ele chegou e a gente ensinou ele a orar em línguas e buscar Deus. Esse menino ora em línguas o dia inteiro, né? Eu sempre passo por ele e digo: doido é o diabo, não é? Ele diz: é pastor, doido é o diabo. Ele tem um probleminha mental, mas eu acho que ele é mais certo do que muita gente que eu conheço. Porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o reino dos céus. Rapaz, depois você ora por mim. Eu acho que eu vou trazer ele aqui para orar por vocês. Tem alguns aqui que precisam sedar os seus sentidos como Deus sedou os dele. É verdade. E o pastor Ulisses, e lá na igreja, lá na casa de recuperação, ensinaram ele a orar em línguas. Ele não tem problema com drogas. Ele foi para lá por causa de um problema mental. E nós nem temos estrutura para cuidar de pessoas com problemas mentais. Mas vai dizer isso para Deus, né? Que você não tem estrutura. E estamos lá. E hoje ele não está mais na casa. Ele tem uns irmãos que congregam aqui, que deram lugar para ele morar e que cuidam dele o dia inteiro. Amém, irmão? Que cuidam dele, que abençoam ele, que irmãos que se juntaram para cuidar dele. Então quando ele vem, sabe, você não faz ideia, a semana toda ele espera o domingo para vir na igreja. O irmão ontem estava contando para nós: pastor, a semana toda ele fala: não, domingo não vou lá dar chapadinha. E ele já fica me esperando. Eu chego com o carro, ele já vai ali na porta e diz assim: ô pastor, hoje vai ser forte. Eu digo: vai, hoje vai ser forte. Ele é o cara que mais me anima a pregar para vocês, é ele, irmão. Então deixa ele à vontade, amém? Amém? Não se escandalize, não se assuste. Oxalá. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você conhecesse a história desse menino, você também estaria dando glória como ele. Certamente você estaria pendurado nessa coluna aqui, ó. Eu estou pensando em botar uma tirolesa dessa coluna aqui, ó. É verdade, eu estou com umas ideias meio doidas aqui nessa igreja, irmão. Eu já tenho apoio dele eu já tenho. 2 Samuel capítulo 5, vamos lá. E versículo 17 diz assim: ouvindo os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Senhor, subirei contra os filisteus
entregá-los-ás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, deu àquele lugar o nome de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. Os filisteus tornaram então a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi consultou novamente o Senhor, que o respondeu: não subirás desta vez, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Gebá até chegar a Gezer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua santidade, e declaramos que ninguém é maior do que você, Senhor. Declaramos toda a santidade ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, o louvor e o domínio. Senhor, ceda os nossos sentidos com a tua glória. Não nos deixa consultar a carne, não nos deixa consultar a mente, mas nós queremos consultar somente o teu Espírito. Não nos deixa caminhar em empolgação, não nos deixa caminhar, Senhor Deus, em ludíbrio, Senhor. Não nos permita, Senhor Deus, ser ludibriados pelo movimento das águas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ativa a tua igreja no destino correto, na direção correta, no propósito correto, Senhor. E que teu nome seja glorificado, a Deus. Leva-nos em lugares que o nosso coração precisa estar. Leva-nos em lugares que a nossa mente precisa estar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Me dá a sua atenção de presente. Essa noite eu queria, debaixo da unção de Deus, debaixo do Espírito Santo, eu queria te dar alguns passos para você andar em vitória. É uma palavra que não sai muito da minha boca, vitória. Eu gosto muito da batalha. Eu gosto muito do confronto. Porque a vitória, ela já me foi dada na cruz. E quando eu tenho uma noção de vitória, eu já não trabalho mais para vencer. Eu trabalho para me manter mais do que vencedor. Diga comigo: vencedores vencem dores. Vencedor vence dor. Você nunca vai ser um vencedor sem vencer a dor. Você nunca vai ser um vencedor sem vencer algumas coisas na sua vida. Quando Jesus venceu na cruz, Ele venceu para você ser salvo. Então você não precisa vencer nada para ser salvo. Você só precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Para ser salvo, querido, não te custa nada. Você aceita o sacrifício da cruz, e Jesus já fez a obra dele. Quando você se posiciona na cruz, pronto, você é um vencedor. Agora, para você viver uma vida correta diante de Deus, na realidade você não precisa trabalhar para conquistar, você precisa se posicionar. Eu fico com a palavra do pastor Wilson quando abriu o culto hoje e disse que se nós tivéssemos o entendimento que Jesus fez na cruz, pastor, mas eu não preciso trabalhar para conquistar. Não, o que Jesus conquistou já é direito nosso. Eu preciso me posicionar nessa conquista, nesse lugar de conquista, nesse ambiente que foi conquistado para mim. Amém, querido? Já foi conquistado. Então, para mim aceitar Jesus, para mim viver uma vida de salvação, é aceitar Jesus. Eu preciso render a minha vida para Cristo. Quando eu rendo a minha vida para Cristo, pronto, eu sou salvo. Só que agora eu preciso viver em salvação. Deus me salvou para me posicionar.
Deus não me salvou só para ser salvo. Porque se fosse... Parei, pastor, o senhor está menosprezando a salvação? Não, irmão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Hebreus capítulo 6 diz que tem um caminho que você tem que prosseguir. Você não tem que parar na salvação. O escritor de Hebreus, ele diz, olha, você não tem que parar na salvação. Você tem que entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos falar de batismo, vamos falar de arrependimento, de obras mortas, vamos falar disso tudo, o Senhor falou. Mas vamos falar o quê? Vamos falar se o Senhor nos permitir. Então ele começa a dizer, é impossível, depois eu vou ler Hebreus para você. É impossível que aquele que já foi iluminado, já provou o dom celestial, já provou o Espírito Santo, a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, é impossível que ele caia, que ele volte para trás. É impossível, porque de novo ele está crucificando a Cristo. Existe uma estirpe de crente, irmãos, que não tem mais o direito de pecar. É forte o que eu estou te falando, mas é verdade. Existe uma estirpe de crentes que não tem mais o direito de pecar. Por quê? Porque já foi iluminado, já conhece o poder, o dom espiritual, já conhece os dons, já é cheio do Espírito Santo, já provou da boa palavra, conhece o futuro, os poderes do mundo vindouro. É impossível que esse cara vive pecando e vive caindo. Se esse cara vive pecando e vive caindo, é porque ele ainda não conheceu. E nós estamos aqui para te ajudar a conhecer. Aleluia. Para que você não precise mais pecar. Mas eu já sou um pecador, meu irmão. A minha natureza é pecaminosa, mas a minha prática não pode ser pecadora. Aleluia. A minha prática não pode ser pecadora. Então existe um lugar no Senhor que eu preciso entender esse lugar. Existe um lugar que eu tenho que prosseguir. Por que Deus permite Moisés ferir a rocha no começo da sua carreira, mas no final não permite? Porque você entra num lugar em Deus, num lugar de amizade com Deus, de relacionamento, irmão, que você não pode mais tropeçar nas mesmas coisas que você tropeçava 10 anos atrás, meu amigo. Ah, mas o diabo me deu uma rasteira. O diabo não derruba ninguém, ele só dá ideia, o camarada que se joga. Quer saber de uma coisa? Depois de Deus, o diabo é o ser mais legal que existe. Por quê? Legal no sentido legalidade, de trabalhar com legalidade. Não que ele seja bom, eu estou dizendo legal. Legal, quando você está falando para alguém legal, é que tem legalidade. Não é o nosso legal? Não, não é esse legal que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a uma legalidade. O diabo só trabalha se ele tiver legalidade. Ou então, Deus permitindo ele trabalhar, é porque Deus quer provar para o diabo que você é fiel. Amém? Agora o diabo só trabalha se ele tem legalidade. Então se ele está trabalhando, meu Deus, é a mesma luta todo mês, todo dia, toda semana, todo ano, vai ver se não tem legalidade para ele trabalhar, irmão. Dá uma olhada, vê se ele não tem coisas na mão dele. Não, pastor, já examinei tudo, não tem nada. Então peraí, então descansa que ele só está apertando a esponja para mostrar o que tem dentro. Amém? Você vai ser criado no meio da pressão, irmão. A pressão te faz bem. Você pensa que não, mas ela te faz bem. Ela mostra o que você carrega. Ela mostra a semente que você carrega. É no meio da pressão que exala o melhor de você. Aleluia. É no meio da dificuldade que exala o melhor de você, meu irmão. Aleluia. Vencedores vencem dores. Você não vai vencer sem vencer as dores, as perseguições, as dificuldades, as angústias. Aleluia. É bom sim ser afligido. Seja bem-vindo à escola do Espírito. Quem disse para você, irmão, escuta, olha aqui. Quem disse para você que você resolveria tudo em 7 semanas, mentiu para você.
Quem diz para você que você resolveria tudo só fazendo uma campanha da libertação, mentiu para você. Deixa eu ser claro para você, querido. Enquanto você viver nesse corpo de carne, você todo dia vai ter luta. Só que a diferença é que você não vai crescer em luta, você vai crescer de glória em glória. Porque a luta revela a glória que você carrega. A perseguição revela a glória que você carrega, meu amigo. Aleluia! Então, oxalá pela pressão, irmãos. O apóstolo Paulo sabia: nem a morte, nem a vida, nem o que há, nem o que há de vir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, vencedores, vencedores. Por que eu estou dizendo isso? Para entrar nessa mensagem aqui. Davi não teve problema com os filisteus. Eles até deram uma terrinha para Davi morar. Davi, quando Saul perseguiu ele, Davi foi morar com o rei Aquis. Aquis deu lá Ziclag para ele morar pertinho. Deu uma terra boa para ele morar. O problema de Davi começou... Olha aqui, ouvindo os filisteus que haviam ungido o rei Davi, rei sobre Israel, subiram contra ele. Irmãos, o primeiro presente da unção é a perseguição. Ninguém é perseguido de graça. O primeiro presente da unção é a perseguição. Jesus diz, Pai abriu aquela coisa. Você imagina Deus abrir os céus, viu uma pomba pousar sobre Jesus, o céu e a voz: esse é meu filho. Hein? Amado, Jesus, meu Deus, que mistério. Aí o Espírito Santo vem e diz: agora eu vou te levar no deserto para ser perseguido pelo diabo. Por isso que quando vem a unção, uns são, outros não são. Amém, irmão? A unção, ela faz isso com você. Uns são e outros não são. Quando os filisteus descobriram, ouviram falar que Davi foi ungido rei sobre Israel, subiram contra ele para atacar ele. Até então o filisteu não atacava Davi. Até deram lugar para ele morar. Queriam ter aliança com Davi. E quase que Davi cai na dos filisteus. Deus teve que criar uma guerrinha particular para Davi. Para Davi não ir para a guerra com Aquis contra Saul. Porque Deus não levanta o seu povo contra seu povo. Aleluia. Por isso não se levante contra a igreja, não se levante contra o evangelho, não se levante. Deus nunca levanta seu povo contra seu próprio povo. Deus teve que criar uma guerrinha particular para Davi. Permitiu que as suas esposas e seus filhos fossem roubados em Ziclag e sequestrados, para que Davi fosse cuidar da sua casa primeiro, antes de ir para a guerra com Aquis. Enquanto Davi guerreava ali particularmente, Saul estava sendo morto na mão dos filisteus, e a espada de Davi não estava lá. Deus pensa em tudo, irmão. Por que Davi casou com a filha de Saul e ela era estéril? Ele gostava mesmo, era de Merabe, mas ele casou com, como era o nome dela? A outra? Mical, que era estéril. Porque Davi não gerou filho na casa de Saul. Porque quando Davi teve que consertar a aliança com os gebionitas pediram 7 filhos da casa de Saul. E se Davi não tivesse casado com uma mulher estéril, seriam os filhos dele que tinham morrido naquele dia. Deus pensa em tudo, querido. Os teus caminhos não são como os meus caminhos, nem os teus pensamentos são como os meus pensamentos. Por isso, Deus não trabalha para um momento. Por isso, não venha na igreja por um momento. Quando você vem na igreja por um momento, você só vem atrás de pão.
Você não tem que vir atrás de alimento, você tem que vir atrás de mantimento. Deus não quer dar só alimento para você. Alimento você come uma vez, pronto. Mantimento não, você leva para casa e rumina aquilo. Aquilo vai ruminando na sua vida o mês inteiro, o ano inteiro, a década inteira. Essa geração, irmão, num ambiente como esse, você não pode querer só pão. Num ambiente como esse, você não pode querer só pão, querido. Você tem que querer sementes. Porque Deus dá pão para o que come, mas dá semente para o que semeia. Aleluia. Quem quer pão, come uma vez só e vai embora. Aleluia. Mas quem quer semente, não, irmão. Quem quer semente sabe, quem tem semente sabe que vai ter que plantar, vai ter que regar, vai ter que colher, vai ter que separar a palha do trigo, vai ter trabalho, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter problema. Aleluia. Por isso que é muito bom ir comer na casa dos outros, como eu fui hoje. Aleluia. Você sai sem lavar a louça. Aleluia. Glória a Deus. Tinha até sobremesa. Deus não nos chamou só pelo alimento, nos chamou pelo mantimento, querido. Aleluia. Quando os filisteus descobriram Davi foi ungido, subiram contra ele. Qual foi a reação de Davi? Enquanto os filisteus subiram contra ele, Davi desceu a fortaleza. O diabo subiu contra ele e desceu para estar na fortaleza. Você não tem que guerrear, você tem que descer em Deus. Mas pastor, eu vou para a briga, porque Deus me chamou para a guerra. Irmão, quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Só homens e mulheres de paz podem entrar em guerras. Aleluia. Acho que foi o pastor Juscelio que falou isso aqui uma vez. A verdadeira paz é a paz que guerreia. A paz não é a ausência de guerra. A paz é a gente reagir bem às guerras. A gente viver uma vida de paz. Aleluia. Tinha uma música que a gente cantava que a paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo meu Senhor. Essa paz que eu sinto no meu interior, a música está dizendo, é porque eu amo o meu Senhor. Não é porque tudo me vai bem, porque essa seria uma paz circunstancial. Ou seja, quando vai bem, você está bem, quando vai mal, você está mal. Mas essa não é uma paz circunstancial, é uma paz concreta, permanente. Aleluia. E você já viu, quando você toma decisão sem paz, o que acontece? Decisão sem paz é terrível. Aleluia. Jesus tinha paz nas suas decisões. Tenha paz, irmão. Aleluia. Paz é um fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Mas paz não é se isentar do problema, não é se isentar da guerra. Paz é aprender a guerrear. Quando os filisteus subiram contra Davi, Davi desceu. E sabe o que Davi faz? Antes de guerrear, sabe o que ele faz? Ele consulta o Senhor, diz: Senhor, essa guerra é para mim ou não é? Porque tem guerra que não é para você. A igreja não pode entrar em guerra de graça. Ela tem que guerrear a guerra que é para ela guerrear, amém, irmãos? Às vezes a igreja ela se envolve com coisas do mundo que não é para ela. A igreja ela tem que estar envolvida com o céu. O objetivo da igreja é estabelecer os céus na terra, é manifestar os céus na terra. Davi não entrou na guerra, vou lá guerrear porque eu sou ungido. Você já viu? A gente dizia: eu vou para a guerra porque Deus me chamou. E aí depois cai, aí diz: não, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. A gente tem um argumento para tudo, irmão. Mas quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Tem guerra que não é para você, querido. Eu me lembro quando eu comecei no ministério não, na salvação. Assim que eu fui salvo, aceitei Jesus, 2 semanas depois eu dizia: não, eu vou lá pregar para os viciados. E eu saía com uma Bíblia.
A Iraci lembra disso. Botava uma roupa de crente. Onde é que tu vai? Eu vou lá pregar, porque Deus me chamou. Voltava 3 dias depois. De ver, sem gravata, caído, sem sapato, sapato tinha vendido, sem relógio. O pregador de milagres. Voltava, que foi, amor? Caí. Caí por quê? Por quê? Por que caiu? Caiu por quê? Caiu porque não era o meu ambiente, irmão. Eu nunca posso ir primeiro para a guerra, eu tenho que ir primeiro para Deus. Aleluia. Eu tenho que ir primeiro para Deus. O maior guerreiro da Bíblia, sabe quem foi? Davi. Por que ele era o maior guerreiro? Porque ele foi o maior adorador. Aleluia. Só sabe guerrear quem sabe adorar a Deus. Só sabe guerrear quem sabe jejuar no Senhor. Só sabe guerrear quem sabe interceder. Aleluia. Davi, você não vê Deus procurando adorador no Velho Testamento. Você só vê no Novo. No Velho Testamento ele diz no Salmo 89, verso 20: achei Davi o meu servo, com meu santo óleo ungi, minha mão será firme com ele, meu braço fortalecerá, o inimigo já não lhe importunará mais, e eu serei com ele para sempre. O homem que adora, ele estabelece um altar eterno, irmão, um lugar para sempre. Deus vem para sempre naquele lugar. Às vezes tem gente que critica o Buracava, o pastor Alexandre, quando ele diz que vou alugar uma zona. O pastor Alexandre aluga a zona, sabia? Verdade, esses dias eles alugaram uma zona. Foram lá para a dona da zona: quanto é que a senhora quer na zona? Nós queremos alugar essa noite. Pagaram lá e entraram para dentro, foram adorar a Deus lá dentro da zona. Aí tem gente que está louco, para que isso? Adora na igreja. Não, irmão. O primeiro, não se entra numa guerra sem adoração. Josué, Êxodo capítulo 17, versículo 8, Moisés chama Josué e diz: Josué, você desce lá no vale, você vai guerrear contra os amalequitas, eu subirei no monte, e a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. A Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Josué vencia a guerra lá embaixo. Quando as mãos de Moisés cansavam, Josué perdia a batalha lá embaixo. Quem é que ganhou a guerra? Os dois. Um que guerreava e outro que adorava. Agora, quem é que cansou? Foi Josué que cansava ou foi Moisés que cansou? Foi Moisés, irmão, porque a guerra do altar ela é mais cansativa do que a guerra do campo. Você desgasta na oração, você desgasta na intercessão, você desgasta no jejum. Irmão, é desgastante. É guerra de confronto. Aí quando Moisés cansou, sentaram ele numa pedra. Ur segurou uma mão, Arão segurou a outra. Pronto, agora é uma equipe toda guerreando. Adoradores com as mãos levantadas, intercessores segurando os braços de Moisés, e proclamadores lá embaixo com a espada arrancando cabeça. Essa é a equipe do céu, irmão, que vai tocar essa nação. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então não vai para a guerra sem adoração, querido. O povo subiu. Davi poderia ter dito: peraí, mas eu fui ungido agora, Deus me ungiu, eu tenho uma unção, eu sou rei, eu sou pastor presidente, eu posso fazer, o ministério Deus deu para mim. Quando o inimigo subiu, Davi desceu e perguntou: Deus, guerrei essa guerra? Essa guerra é para mim, Deus? Deus disse: quebra tudo, garoto. Vai lá, porque eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Aleluia. Diga comigo: intimidade. Primeiro passo para você entrar em guerras espirituais é intimidade. Você precisa da intimidade. Sem intimidade você não guerreia, querido. Mas eu tenho autoridade. A autoridade você só conquista na intimidade. Porque você pode ter autoritarismo. E aí quando for expulsar um demônio, você diz: sai, capeta. O diabo diz assim:
Teu pastor eu conheço. O teu discipulador também, mas vocês quem são? Não, mas eu tenho autoridade. Não adianta gritar com o demônio. Ah! Ah! Jesus pregava manso e as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. Olha como ele tem autoridade. Diga comigo: intimidade. Aí depois que ele recebe uma palavra, Deus disse: vai, porque certamente os inimigos, eu vou te entregar os inimigos nas tuas mãos. Diga comigo: confiança. Irmão, se você estudar afinco esse texto e essa guerra, você vai perceber uma coisa. O exército dos filisteus era pelo menos 3 vezes maior do que o de Davi. Essa foi uma das primeiras guerras que Davi fez depois de ser ungido. O reino, eles tinham acabado de guerra. Saul tinha acabado de morrer, fazia pouco tempo que Saul morreu. Fazia talvez alguns anos que Saul tinha morrido. O exército de Israel tinha sido já dizimado na mão de Saul. Eles tinham poucos homens. O exército dos filisteus era pelo menos 3 vezes mais do que o exército de Davi. Mas quando você tem intimidade, quando Deus fala no teu coração, você sabe que Deus falou. Sabe ou não sabe? E às vezes a impressão que você tem é que está tudo ao contrário do que você ouviu. Deus fala uma coisa com você e dá tudo ao contrário. Parece que aqui fora não está o testemunho interior, ele não está de acordo com o movimento exterior. O problema é que nós nos movemos pelo movimento exterior do que pelo testemunho interior. Quando Deus fala, ele estabelece algo no seu coração, irmão. Por isso que Deus falava com Paulo. Paulo dizia: eu não consultei a carne. Porque se Deus pedir uma coisa para você e você consultar a carne, você não faz. Não faz, porque a carne, ela vai dar um monte de situações desfavorável à sua escolha. Vai ser desfavorável. Se você tiver que tomar decisão pela sua carne. Lembra da mensagem que eu preguei ontem no café de pastores? Quem estava aqui lembra? Jesus chega para o paralítico e diz: quer ser curado? Ele diz: como? Ninguém me ajuda a chegar no tanque. Jesus não perguntou se ele quer ir para o tanque, perguntou se ele queria ser curado. Jesus pergunta no espírito, ele responde na carne. Jesus pergunta no espírito, ele responde na carne. Jesus pergunta: quer ser curado? Ele diz: ninguém me ajuda. Né, Bruno? Ninguém me ajuda. Não, irmão. Quando Deus pergunta no Espírito, você tem que responder no Espírito: eis-me aqui, Deus, e o resto é resto. Aleluia. Deus te chamou, chamou. Deus não chamou, não chamou. Deus te deu, deu. Não deu, não deu. Aleluia. Diga comigo: confiança. Irmão, sabe o que aconteceu? Davi foi para a guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz que ele quase os consumiu. A Bíblia diz que ele quase os consumiu. Quando Davi volta, ele traz os despojos para a guerra. O exército de Davi está acampado aqui, o dos filisteus do outro lado. Eles vão para o meio do vale, guerreiam. No final do dia eles voltam. Você pode imaginar uma guerra que dura o dia inteiro. No final do dia eles voltam. Davi volta com os despojos. Aí o homem de Deus, aqui entra o homem de Deus em ação. Já não é mais o guerreiro Davi, é o homem de Deus. Sabe o que Davi diz quando ele volta? Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor os meus inimigos. Diga comigo: honra. Você precisa saber quem está vencendo as batalhas para você. Você precisa saber quem guerreia as suas guerras. É o Senhor que guerreia minhas guerras.
É o Senhor que vai na frente, o Senhor dos exércitos, Ele está no nosso meio. Ele quebra o arco e corta a lança. É Ele que faz a batalha acontecer. É Ele que vence a guerra. Eu preciso reconhecer que não é mérito meu. Eu não me preparei para isso. Eu só tenho o que tenho porque o Senhor me deu. Eu só faço o que faço porque o Senhor me deu para fazer. Eu só sou o que sou porque foi o Senhor que disse que eu seria. Aleluia. Alguém precisa honrar o Senhor pela batalha que a igreja tem vencido na terra. Alguém precisa honrar a Deus. Alguém precisa reconhecer que é o Senhor que guerreia as nossas guerras. Quando o povo pediu um rei, Deus ficou triste. O povo disse: dai-nos um rei. Deus disse: dá, Samuel, dá um rei para eles. Eles não desprezaram você, eles estão desprezando a mim. Eu sempre estive com eles, eu sempre guerreei eles, mas eles preferem um pregador, eles preferem um cantor, eles preferem um culto, uma conferência, eles preferem mais do que eu. Enquanto nós colocarmos coisas entre nós e Deus, nós nunca vamos reconhecer que é o Senhor que rompe os nossos inimigos. Por isso que quando alguém bater nas suas costas e dizer: cara, que palavra boa, é do Senhor. Cara, que canção é essa? É do Senhor. Que ministério lindo, foi o Senhor que faz. Mas meu Deus, quem é o Senhor? Aleluia, aleluia. Essa geração, ela não pode ser embriagada de bajulação. Essa geração, ela precisa reconhecer a grandeza do Deus que habita no meio da congregação. Ela precisa reconhecer a glória de Deus. Precisamos reconhecer, irmãos, que é Deus que está fazendo. Nós só temos o que temos, fazemos o que fazemos, somos o que somos, porque é o Senhor que vai na nossa frente. O Senhor rompeu os meus inimigos até os consumir. Com o meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus eu escalo uma muralha. É Ele que me habilita de força para a batalha. É o Senhor que faz, é Ele que dá, é Ele que tira. Do Senhor é a força. Ah, meu Deus, quantos acordam pela manhã e diz: obrigado, Senhor, teu vai ser o dia, teu vai ser a noite, eu vou te servir hoje. Não, a maioria de nós diz: Senhor, obrigado, me abençoa no dia de hoje, Senhor, me dá vitória no dia de hoje, Senhor, faz por mim no dia de hoje. E Deus está esperando alguém que diga: Deus, esse é o dia que o Senhor criou, eu vou te adorar no dia de hoje, eu vou reconhecer que Tu és Deus. Eu quero dizer para que todos ouçam ao meu redor: Deus é o meu Deus, Deus é o meu Senhor. Eu não tenho vergonha da minha fé, eu não tenho vergonha do meu Deus. Quem serve a Deus não pode cochear em dois pensamentos, irmão. Quem serve a Deus tem que ter uma posição clara do que quer. A falta de posição clara compromete. E como profeta aqui nessa noite, eu quero declarar que foi a falta de posição clara que comprometeu essa eleição. Você precisa ter posição clara do que você acredita ou deixa de acreditar, do que você defende ou deixa de defender, do que você estabelece ou deixa de estabelecer. Você não pode confiar mais em voto do que em Deus. Vamos para frente. Diga comigo: intimidade, confiança, honra,
Mas não parou aqui. Eles ainda estão festejando a vitória. Quando eles acordam no outro dia pela manhã, eles olham no vale. Novamente os filisteus estão armados para a batalha. Irmão, raciocina comigo, moral da história. Ontem o exército era maior do que eu venci. Hoje é fichinha. Só que um homem de Deus, ele não usa a oração de ontem para hoje. Ele não usa a intimidade de ontem para hoje. Se ontem ele orou, hoje ele ora de novo. Se ontem ele fez, hoje ele vai buscar de novo. Ele não usa a oração de ontem. Ele não trabalha com pão amanhecido. Ele não trabalha com pão velho. Ele come a maná do céu. Maná desce todo dia. Maná cai puro todo dia. Aleluia. Davi não era bobinho nem nada. Ele podia ter usado da capacidade. E eu te garanto, se ele tivesse usado, Deus ainda teria dado vitória. Porque Deus também gosta de gente ousada. Mas Deus gosta de pessoas ousadas, mas que vivem em dependência dele. E Davi, embora fosse um homem ousado, olhe para mim. Davi, embora fosse um homem ousado, ele era um homem extremamente dependente do Senhor. Então quando ele vê o inimigo montado, tudo arrumadinho para a batalha de novo, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele consulta novamente o Senhor. Diga comigo, dependência. Não trabalhe sem dependência, querido. Não trabalhe só porque você tem um título, tem uma posição, ou tem um PR na sua frente, ou tem um DR de doutor na sua frente, ou tem um PR de pastor, um AP de apóstolo. Não. Aleluia. Cargos e títulos não determinam a autoridade. Quando Jesus pisou na terra, havia cargos e títulos. E Jesus veio sem cargos e sem títulos, e estabeleceu a autoridade. Aleluia. No Egito havia cargos e títulos, mas daí sai um cara da cadeia chamado José. Aleluia. Que revela o sonho de Faraó. Faraó dá a chave do celeiro para ele. E se você ler Gênesis 41:55, vai estar escrito assim: quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó: ide a José, e o que José vos disser, assim vos farei. Porque numa época de fome, irmão, olha aqui para mim. Numa época de necessidade, olha aqui para mim, Brasil. Numa época de dificuldade espiritual, numa época que nós vamos viver fome espiritual. Mas pastor, as pessoas estão se convertendo em massa. A fome não é lá fora, a fome vai ser dentro da igreja. Você pensa que a fome é no ímpio? Não, a fome é no crente. A gente já tem fome hoje, irmão. Tem lugar que você vai, não dá para ouvir a mensagem. Nós já estamos com falta de pão, é hoje. Está faltando pão na casa de Deus. Mais vale púlpito vazio de homens do que homens vazios no púlpito. A fome não é no mundo. O mundo se enche de televisão, se enche de internet, se enche de alguma coisa. A igreja não. A igreja, a única coisa que alimenta o cristão é a palavra de Deus. Se não tiver a palavra, pastor Juscelio. E Amós profetizou que haveria fome sobre a face da terra. Amós capítulo 8, versículo 11, ele diz: haverão dias que haverá uma fome sobre a face da terra. E não é fome de pão, não é sede de água, mas é de ouvir a palavra de Deus. Andarão errantes de mar em mar, procurando a palavra e não encontrarão. Quando o Egito começa a ter fome, eu quero dizer para você, Faraó não pode fazer nada. Porque os faraós governam o Egito no tempo da fartura, mas no tempo da necessidade só homens de revelação vão governar essa geração. Quem vai governar nessa geração são homens de revelação, porque eles não vão governar da terra para o céu, eles vão governar do céu para a terra. O Senhor vai ser Senhor através deles. Eu já vejo Deus começar a levantar o José, porque o Egito começou a passar fome.
Eu já vejo que Deus está fazendo algo na igreja brasileira. Eu falei para vocês, Deus começou a mexer algo na igreja brasileira. E até o final do ano você vai ver. Vai haver um boom na igreja brasileira. Deus vai começar a fazer alguma coisa na igreja. A igreja está despertando, ela está acordando. Só que como sempre, ela sempre põe a expectativa em alguém. Sempre põe a expectativa em alguém. Sempre põe a expectativa em alguém. E Deus não nos chamou para botar expectativa em alguém. Ele nos chamou para botar expectativa nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós sempre esperamos que alguém resolva o nosso problema. Quem resolve o nosso problema é Ele, irmão. Lembra da mensagem de ontem do café? Restaurando o foco. O foco é Ele. Ele está no controle. Ele está vivendo todas as coisas. E às vezes nós somos seres humanos, a gente erra. Faz coisas erradas, escolhas erradas. E o objetivo dessa mensagem não é condenar a igreja pelos seus atos. Eu amo a igreja. Eu trabalho por ela, para servi-la. Porque eu acredito na restauração da igreja. E acredito na restauração da terra pela igreja. E convém que os céus o retenham até que todas as coisas sejam restauradas. Mas tem que começar pela igreja. Não pode começar pelo Planalto, irmão. Meu irmão, tem que começar pela igreja. Aleluia. Diga comigo, dependência. Davi olhou e o Senhor disse. Ele disse, vou, Senhor. O Senhor disse, agora não. Tem guerra que a gente quer ir, Deus não deixa, você já viu? Hein? Tem guerra que você não quer fazer e Deus diz, vai. Mas tem uma que está na ponta da agulha, está na ponta da espada. É só furar que já dá. Você já está com a vitória, está tudo na mão. E Deus diz, não, essa você não vai fazer não. Oh, Senhor, deixa. A bola está na marca do pênalti, dá vontade de vir correr lá no cantinho. E Deus diz, não, essa não é a sua vez. Oh, Senhor, deixa. O Senhor diz, não. Está muito fácil. O Senhor diz, não, essa está muito fácil. Essa você vai ficar atrás das copas das amoreiras. Não, irmão, Deus é muito terrível. Às vezes eu penso que Deus ele é cheio de esquema. Às vezes eu até peco na minha imaginação, como diz o pastor Djalma Toledo, a imaginação santificada. Na minha imaginação santificada, Juscelio, Deus é terrível. Deus chama Samuel e diz, Samuel, vai na casa de Jessé e unge um dos seus filhos rei para mim. Aí Samuel diz, Senhor, eu não posso. Senhor, se eu for e Saul souber que eu fui, eu estou morto. Ele diz, Samuel, vou armar um esquema aqui. Deus arma um esquema com Samuel, irmão. Deus diz assim, Samuel, faz o seguinte, vai, mas não fala nada. Não diz que você vai sacrificar. Não, mas eu sou crente e eu me ensino ou não. E Deus diz, Samuel, faz o seguinte, Samuel, desfalsa, Samuel, desfalsa, vai. O que você está fazendo? Eu ia passando ali e entrei. Samuel disse, Senhor, se o rei souber que eu estou ungindo outro rei, ele vai me matar. Deus disse, Samuel, Deus não falou com essas palavras, mas a minha imaginação santificada é como se Deus dissesse, Samuel, vai escondido. Vai escondido. Vai escondido. Vai escondido. E Samuel chega. Quando Samuel chega na cidade de Jessé, já que era alvoroço, porque quando chegava um profeta numa cidade, irmão, as pessoas já botavam a mão na cabeça e sabiam o que Deus ia falar. Hoje não, quando chega um profeta já põe a mão na carteira e esconde.
Hoje, é verdade. Tem um lugar que chega um cara e põe a mão na carteira e esconde. Porque esse é o profeta do dinheiro. Antigamente, quando chegava um profeta, você já sabia: meu Deus, Deus vai falar aqui hoje. Era aquele alvoroço na cidade, todo mundo já entrava em pranto, porque sabia, o profeta veio na cidade, tem juízo ou tem justiça. Ou Deus vai fazer uma coisa muito boa, ou vai fazer uma coisa muito ruim. Era sempre assim, não tinha meio termo, pastor Fernando. Então quando Samuel vai entrando na cidade de Jessé, aquele alvoroço, e chega na casa de Jessé: eu vim sacrificar. Oh, prepara o boi, prepara tudo. Aí, teus filhos estão aí, teus meninos estão aqui, os meninos não. Levou azeite, irmão, escondidinho, e despejou na cabeça de Davi. Esse é o Deus. Sabe o que eu acho que Deus está fazendo na nossa geração? Igualzinho. Ele está fazendo algumas coisas escondidas. Está todo mundo olhando para uma coisa e Deus está fazendo uma coisa escondida. Por que Deus está fazendo escondida? Porque é do caráter de Deus esconder as coisas preciosas. Deus esconde tudo que é precioso. Está escondidinho. Tem coisa que Deus está fazendo e você fica pensando: cara, eu não estou entendendo, mas eu estou alegre, eu sei que Deus está fazendo. Você não sabe o que é, mas você sabe que é bom. É ou não é? Quem tem esse sentimento hoje aqui? Eu estou com esse sentimento, irmão. Eu não sei o que Deus está fazendo. É meio assustador, mas eu sei que é bom. Aleluia. Eu sei que é bom. Alguma coisa boa Deus está aprontando. Ele está escondidinho. Ele está escondido, você não sabe. Você pensa que o rei é um e o rei é outro. Você pensa que Deus quer uma coisa e Deus quer outra. Deus não tem programa de televisão, irmão. Deus às vezes Ele faz, você vai saber depois que Ele fez. Só sabe o que Deus vai fazer antes. A Bíblia diz que Ele não faz nada sem revelar aos seus santos profetas. Tem coisas que Deus vai fazer e não vai mostrar para ninguém, só para alguns. E não é para você depois e dizer: eu já sabia, porque eu sou ungido de Deus. Não, é para você guardar o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, para você proteger o que Deus está fazendo. Deus armando um esquema com Davi, dizer: Davi, filho, você vai por aqui, eu vou por ali. Você cerca eles por trás. Amém? Vai por trás do inimigo. Não bate de frente não, vai por trás. Não confronta de frente não. E eles marcar, você mata pelas costas. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele não pensa como você. Deus é cheio de segredos. Deus é um Deus. Esses dias, irmãos, eu estava numa chapação, eu e mais um amigo lá nos Estados Unidos, e Deus começou a ministrar na gente. Deus falou uma coisa. Ele disse: Luiz, o meu maior ato de humilhação foi a criação. Ele disse: eu tive que me humilhar para criar vocês. Porque eu sou o único Deus que mora numa casa menor do que eu. Eu criei e depois eu entrei naquilo que eu criei. Eu tirei tudo de mim. No princípio eu criei o céu e a terra. Criei você, criei tudo. E depois eu entrei naquilo que eu criei, para ser Deus no vosso meio. O meu maior ato de humilhação foi a criação. Foi entrar naquilo que eu criei. Irmão, Deus, Ele é muito maior do que aquilo que nós estamos imaginando. Aí Deus disse: Davi, você vai por aqui e eu vou por ali. Diga comigo: dependência. Diga comigo: unidade.
Quando você se torna um com Deus, irmão, já misturou tudo. Você não sabe mais quem é que está guerreando. Se é você mesmo, se é Deus que está através de você, se é você que está através de Deus. Você não sabe mais nada, já misturou tudo. É uma unidade, vai por aqui, vai por ali. Você não sabe mais quem desembanhou a espada, se foi você ou se foi Deus. Já virou uma coisa só. Você não sabe mais que dinheiro é que é seu, que dinheiro é que é dele. Aí as pessoas dizem: você é dizimista? Você diz: não, eu sou tudimista. Eu já dou logo é tudo. Eu não dou só 10 não, eu dou é tudo. Porque já misturou tudo. Eu não sei mais o que é meu, o que é dele. Porque reino dividido não subsiste. Aleluia. Quando você se torna um com o Senhor, não importa se você vai pela frente ou por trás. Você sabe que se você for por trás, Deus está indo pela frente. E se você está indo pela frente, é porque Deus está indo por trás. Aleluia. A tua justiça vai na minha frente e a tua glória é a minha retaguarda. Aleluia. Às vezes a tua glória vai na minha frente e a tua justiça é a minha retaguarda. Aleluia. Quando você se mistura com Deus, aleluia, mistura tudo, irmão. Você não sabe mais o que é seu, o que é dele, o que é vosso. Aleluia. Eu acho que aqueles caras que dizem assim: é nós, eu acho que eles estão certos. Porque é nós, mano. É nós na parada. Não é mais eu, não é mais só ele, é nós. Por isso que as pessoas diziam: Jesus tem demônio. Quando Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Quem vê ele, vê a mim. Quem vê a mim, vê ele. Meu Deus. Então Jesus foi, foi Davi. Davi foi e Deus foi para um lado. Eles romperam os inimigos e destruíram os filisteus. Por que eles destruíram os filisteus? Se você ler o que está escrito no último versículo: fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele não fez nada mais e ele não fez nada menos. Ele fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele fez como o Senhor lhe tinha ordenado. Diga comigo: intimidade. Diga comigo: confiança. Diga comigo: honra. Diga comigo: dependência e unidade. Não tem como você não vencer. Quando você e Deus se tornam um, irmãos, não tem como você não vencer. Eu acho que não precisa falar mais, precisa? Não tem como a gente não vencer. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você e com você. Não guerreie guerras que não é para você guerrear. Mas não deixe de estar naquelas que você precisa estar. Aleluia. Deixa eu perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso agora. Porque você precisa entrar pela porta. Tudo isso só tem virtude na sua vida se você entrar pela porta. E eu não posso pregar uma mensagem dessa e deixar você sentado aí e voltar do mesmo jeito para sua casa sem render a sua vida para Cristo. Por isso eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Me deixa orar com você. Me deixa abençoar a sua vida. Você precisa disso. Vem cá, querida, deixa eu orar por você. Aplaude o Senhor pela vida desta mulher. Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Deus vai mudar a sua vida, querido. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Fica comigo aqui. Tem mais alguém que gostaria de render a sua vida para Cristo? Hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite.
Deus vai mudar a sua vida, querido. Deus escolheu você. Não fosse vós que me escolhesse, foi eu que escolhi a vós. Hoje é a sua noite. Deus quer mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida, meu irmão. Deus vai mudar a sua vida, querido. Você foi chamado por Deus. Foi Deus que te escolheu. Essa coisa gostosa que você sente assim, esse empurrão por dentro, é um empurrão por dentro. É como se alguém botasse a mão na parede do seu coração e empurrasse você para cá. Porque só Ele pode convencer você. O Espírito Santo, só Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Então hoje é a sua noite. Você não pode passar batido aqui, irmão. Você não pode ouvir uma mensagem como essa, estar num ambiente desse e não ser tocado. Eu sei que você não é tão duro assim. Eu sei que você não é tão difícil assim. Essa é a sua noite que Deus preparou para estar com você. Deus vem empurrando você todos esses dias para essa noite. Todo esse tempo Deus vem preparando você para essa noite. Por isso eu quero orar com você aqui. Se tem mais alguém, hoje é a sua noite. Se você ouviu Deus ministrar com você, você sabe que Deus virou a chave aí dentro. Você sabe. Eu garanto uma coisa para você: você não presta para mais nada, querido, a não ser para servir a Cristo. Você não vai prestar para mais nada, não vai servir para mais nada. Jesus vai mudar a sua vida. Eu vou chamar só mais uma vez, porque essa é a sua noite. Eu não posso desistir de você. Se Jesus não desistiu, Jesus não desiste de ninguém. Ele vai mudar a sua vida. Ei! Vai mudar a sua casa. Vai tocar a sua família. Oh, Espírito Santo. Eu vejo uma depressão que queria matar você, destruir sua vida. Você é amada pelo Senhor, querido. Deus te chamou e te ama. Todas as coisas que você perdeu não está comparado com aquilo que você está ganhando hoje. Deus vai mudar a sua vida para sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmão, não precisa inventar, é só pregar o Evangelho. As pessoas que não são ganhas pelo Evangelho, que são ganhas por atrativos, toda semana precisa ter atrativos para elas. Mas as que são ganhas pelo Evangelho, você não precisa fazer nada por elas. Você só bota elas e deixa Deus conduzi-las. Quem é gerado pela palavra vai viver pela palavra. Quem é gerado pelo atrativo vai viver pelo atrativo. Oh, meu freguês, estenda sua mão para cá, querido. Vamos orar por eles. Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo pacto que foi feito com Satanás, se alguém aqui fez algum pacto com o inimigo, pagou alguma coisa a ele, deu alguma coisa a ele, Senhor, que seja quebrado agora. Jesus já pagou a conta na cruz. Nós damos uma palavra: Jesus já pagou a sua conta na cruz. Jesus já pagou a sua conta na cruz. O sangue de Jesus pagou toda a sua dívida lá na cruz. Nós declaramos sobre a sua vida: não há encantamento. Declaramos sobre a sua casa: não há encantamento. Toda a rosa que você deu, toda a vela que você deu, todo o dinheiro que você deu, todo o sangue derramado, toda a prática iníqua, em nome de Jesus Cristo, passa a tua espada, a espada de sangue nesse lugar, meu Pai, agora, em nome de Jesus. E quebra os laços com Satanás, quebra os laços com a imoralidade,
Quebra os laços, Deus, com a iniquidade. Quebra os laços, Deus, de maldição. Quebra os laços desse lugar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu sinto forte aqui. Eu sinto forte aqui laços com as trevas. Rabiastubi camanduriba labassuri andaraia. Olha aqui por ela. Olha ali, Jacques. Olha ali, Fernando. Por favor. Laços estão sendo quebrados aqui. Eu sinto forte aqui laços sendo quebrados. Caia a iniquidade por terra em nome de Jesus Cristo. Te peguei, Satanás. Deus vai te usar, cara. Deus vai te usar. Deus vai te revelar coisas profundas no mundo espiritual. Se você tiver desejo e entrar, Deus vai te mostrar coisas profundas. Satanás tentou te mostrar coisas das trevas, mas quem vai fazer isso é o nosso Deus, porque é Ele que governa sobre as trevas e sobre a luz. Satanás tentou te ludibriar a mente com coisas do inferno, mas Deus vai colocar você em lugares e em ambientes, e Deus vai abrir sua visão. Você vai ver o mundo espiritual, é claro, ele é mais real do que o mundo que vivemos. Espíritos de morte, espíritos suicida, espíritos suicidas, saiam daqui agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus. Quero orar por você, vem cá. Batismo de fogo aqui nessa noite. Fogos que purificam. Eu vejo fogos que purificam nesse lugar. Ele batiza com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo é para você ser cheio. Com fogo é para você ser purificado. O fogo separa a palha, madeira, feno daquilo que é ouro, prata e pedras preciosas. Quando o fogo vem, ele mostra o melhor que você carrega. Então eu declaro um batismo com fogo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu declaro fogo, pureza de Deus sobre a sua vida. Rabalabashori canturi. Suas
dança, vem aqui na frente aqui. Pessoal que dança aqui na igreja. Há dias eu tenho observado vocês, a graça de Deus sobre a vida de vocês, a unção de Deus que Deus tem dado nesses dias. Chegue mais perto. Aumentem o fogo, aumentem o volume, amém? Aumentem. Eu vejo Deus fazendo coisas sobrenaturais sobre esta equipe. Não é só dançar, não é só, vocês sabem, não é isso que vocês aprendem, né? Vocês sabem. Não quero ser redundante aqui, mas há dias eu venho observando a graça, os movimentos, a unção que é estabelecida quando vocês estão ministrando. Se protejam, se guardem, amém? Porque Satanás, ele não está contente com esse grupo. Eu quero que vocês se abracem entre vocês. E eu quero pedir que os pastores da igreja façam uma volta sobre eles e orem. Cerquem este grupo, pastores e pastoras. Ei! Ora, Deus, que venha fogo sobre eles, Deus, fogo sobre elas. Que venha glória, Deus, sobre eles, glória sobre eles, Deus. Mais fogo e mais glória, Senhor. Diabo, eu te proíbo de tocá-los. Eu te proíbo de tocar suas vidas, suas casas, seus ministérios, seus familiares. Glória seja dada ao Rei. Protege, Deus, esconde. Esconde-os, Deus, esconde, 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 esconde. Vem com a tua glória. Agora, Deus, toque-os com fogo. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Glória a Deus. Quem vai encaminhá-los? Irmãos, você que está aceitando Jesus, olha aqui para mim. Aquele pastor ali de camisa verde ali, ó, ele vai dar um presente para vocês ali naquela sala. É só um presente que ele quer lhes dar. Amém? Sigam ele ali, ele só quer lhe dar um presente. E você que não foi embora ainda, e você que não foi embora ainda, sai do seu lugar e vem aqui, deixa a gente terminar orando por você. É Deus, laços de morte me cercaram, torrente de impiedades, mas da minha angústia eu clamei ao Senhor. E dos seus céus Ele me ouviu. Oh meu Deus.
Quando você fez assim, eu vi um poço, um rio saindo de dentro de você. Você fez assim, eu vi um rio correndo na sua casa, no meio da sua família, dos seus parentes que nem moram nessa cidade. Deus está tocando eles lá agora. Ainda hoje, antes de você dormir, você vai receber um telefonema. Antes de você dormir, escute o que eu estou falando, de um sinal que Deus vai te dar. Glória ao nome de Jesus. Levante a sua mão e adore aquele que está vivo, ao Deus vencedor, ao Deus de toda glória, ao Deus de toda honra, ao Deus de todo poder. Aleluia, aleluia. Sempre amém. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Levante sua mão e adore, adore, adore a Ele. a Ele A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Ah, meu Deus, a Ele a glória, a Ele a glória. a Ele a glória. Receba essa glória, receba sobre a sua vida. Sempre amém. O que você precisa fechar amanhã, que seja fechado segundo a glória de Deus. O que você precisa ter amanhã, que você tenha segundo a vontade de Deus. O que você precisa fazer amanhã, que você faça segundo aquilo que Deus deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que amanhã serão dias de direcionamento a você. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Se preparem para aquilo que Deus vai fazer no Brasil e vai fazer na igreja, e vai fazer através da igreja, e vai fazer com o Brasil das nações. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Desse lado aqui, eu não sei quem é, eu não vejo, mas eu vejo Deus curando nódulos no seu corpo. Eu vejo Deus curando pessoas desse lado aqui. Eu vejo uma nuvem de glória sobre este lado. Eu vejo Jesus curando você aqui desse lado. Você que tem caroços no seu corpo, você que tem câncer ou com alguns caroços no seu corpo, seja curado agora para a glória de Jesus. Agora, em nome de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus. Você que está com exames marcados para tirar seu útero, para tirar suas trompas, seja curado agora, para a glória de Jesus Cristo. E o diabo que falou no seu ouvido que você não teria filhos, que você vai crescer e não vai poder ter filhos,
pisamos na cabeça desse demônio agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ele a glória, vem comigo. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Para sempre. O governo dele não tem fim. O governo dele não tem fim. O governo dele não tem fim. Pegou? O governo dele não tem fim. É o povo que se alegra quando o justo governa. Porque o governo de Deus não tem fim. É o povo que se alegra quando o justo governa, não Deus. Porque Deus quer o crente, quer o ímpio. Ele está sempre por cima de tudo e de todos, porque Ele é Deus. Ele governa sobre as nações. E se a Bíblia diz: se eu não posso governar sobre as nações, então Isaías 66 é mentira. Porque a Bíblia diz que as nações caminharão à minha luz. Os povos ao resplendor que te nasceu. As nações caminharão à tua luz. Se você não pode governar sobre nações, então Isaías 66 é mentira. Não, é verdadeira a palavra de Deus. Você pode governar, sim. Hoje Deus começa algo na sua vida, algo diferente. Ele vai levar você para ambientes diferentes. Aleluia. Louvado seja Deus. Você crê? Aleluia. Louvado seja Deus. Alguém levante as mãos santas para cima e solta o leão que está aí dentro. Isso, bota para fora toda a glória, toda unção, todo fogo. Ah, não segura